Bom, estamos de volta. Agora, com o último bloco, vamos descrever as condutas proibidas, as condutas que são incriminadas. O artigo 3º da Lei 4898, que é a lei que trata do abuso de autoridade, ele descreve várias hipóteses de abuso de autoridade. Reparem, a gente vai dar uma lida na lei, né, passo a passo, vai comentando ponto a ponto, mas repare o seguinte, que o artigo 3º, caput, que é a cabeça do artigo, ele fala que constitui abuso de autoridade qualquer atentado. O que eu quero dizer? Que basta eu tentar. Eu não preciso nem conseguir efetivamente violar o direito. Eu vou tentar te agredir ilegalmente, abusivamente. Eu te dou um golpe com um cacetete, eu erro. Não causei a lesão. Mas só em ter tentado, né, só em ter atentado contra a sua incolumidade física, já consuma o crime de abuso de autoridade. Então, para o técnico, para o estudante do direito, para o concurseiro, fica aqui uma dica. Os crimes do artigo 3º são chamados pelos estudiosos, e aí é cobrado em concurso público, como crime de atentado. E a pergunta que fica é a seguinte: crime de atentado admite tentativa? E a resposta é a seguinte: crime de atentado não admite tentativa, porque a mera tentativa já é a consumação. Se ficou embolado para o leigo, entenda o seguinte: se eu quero matar o Caio, disparo 50 vezes, acerto e o Caio morre, eu matei alguém, consumei o crime. Artigo 121. Mas vamos mudar o exemplo. Eu quero matar o Caio, disparo 50 vezes, acerto, mas o Caio é vaso ruim, trinca, mas não quebra. Caio não morre, ele é socorrido e sobrevive. Eu não consumei o crime, eu não consegui violar o bem jurídico vida. Respondo por tentativa de homicídio, porque esse atentado é mera tentativa. Os crimes de abuso de autoridade, não. Se eu quero, por exemplo, lesionar a incolumidade física da pessoa com um golpe de um cacetete, se eu atingir e lesionar, consumei o crime de abuso de autoridade. Se eu der o golpe e não atingir, portanto não lesionar, mas tentei lesionar, essa mera tentativa já é a consumação do crime de abuso de autoridade, porque é um crime de atentado. Qualquer atentado já é a consumação do crime. Então, crime de atentado não admite tentativa. Isso pode fazer com que você acerte uma questãozinha no concurso público e garanta a sua vaga, para você exercer um cargo público, de policial, de promotor, de juiz, de qualquer área do conhecimento humano que faça concurso público em que cobre direito penal. Bom, vamos dar uma olhada no que diz a lei. Artigo 3º da Lei 4898, a linha A. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado, a linha A liberdade de locomoção. Senhores, senhoras, se eu atento contra a liberdade de locomoção, seja prendendo ilegalmente alguém, seja detendo alguém, seja impedindo que a pessoa saia de determinado local, seja mandando a pessoa sair do local, isso é crime de abuso de autoridade. Calma aí. Se eu prender, se eu impedir que a pessoa saia, e se eu mandar a pessoa sair, não entendi. Gente, o exemplo clássico de abuso de autoridade é eu prender alguém ilegalmente, querendo abusar, algema a pessoa, deixa ela presa na cela sem ter nenhum procedimento policial, sem ter flagrante, sem ter mandado de prisão. Não posso colocar ninguém na carceragem. Mas se eu coloquei, privei a liberdade de alguém. Qualquer atentado contra a liberdade de locomoção, abuso de autoridade.
Agora, o direito de locomoção envolve o direito de ir, vir e de permanecer. Onde eu quero chegar? Vamos imaginar que eu esteja numa praça reunido com meus amigos, praça pública. E aí o policial não quer que eu fique na praça pública. E chega uma guarnição da polícia civil, militar, federal, o que for, fiscal da prefeitura, o que for, e fala para o grupo: olha, todo mundo circulando, não quero ninguém na praça. Não quero ninguém parado aqui na praça não, todo mundo vai embora. Observe que ninguém está sendo preso, ninguém está tendo a liberdade retirada, privada. Pelo contrário, está mandando que saia, vai embora. Mas está atentando contra a liberdade de locomoção, porque a liberdade de locomoção é o direito de ir, de vir ou de permanecer. Então, eu estou em local público, eu tenho o direito de ficar, a hora que for. Então, esse é um exemplo de que a prática do abuso de autoridade, que atenta contra a liberdade de locomoção, não é só quando alguém é preso injustamente, é quando também alguém é impedido de permanecer no local. Bom, uma outra modalidade de abuso de autoridade é descrita no artigo 1º, a linha B. Vamos ver o que diz a lei. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado à inviolabilidade do domicílio. Senhores, senhoras, o nosso domicílio, a nossa residência, o nosso lar é um asilo inviolável. Ninguém pode entrar. A polícia não pode entrar, não? Ninguém pode entrar sem o consentimento do morador. Essa é uma garantia, é um direito individual fundamental. Isso está na Constituição Federal. Ninguém pode ir contra a Constituição Federal. É a lei das leis. Só Deus está acima dela. Então a Constituição nos deu esse direito. Mas, senhores, nenhum direito é absoluto. Todo direito, ele admite uma relativização. Até o direito à vida, que é o direito mais importante, você pode retirar, porque existe pena de morte no Brasil. Em caso de guerra, há pena de morte. Em tempos de paz, não. A lei permite que eu mate em legítima defesa. Então, até o direito à vida, que é um direito muito caro, porque é o principal direito, é o pressuposto de qualquer outro direito, até o direito à vida pode ser afastado. Então, o domicílio, a inviolabilidade do nosso domicílio é um direito muito caro, porque o nosso lar é o nosso abrigo. Ninguém pode entrar sem a autorização do morador. Mas isso é a regra. A exceção é o seguinte: em caso de desastre, posso entrar mesmo sem autorização do morador. Para prestar socorro, posso entrar mesmo sem a autorização do morador. Para cumprir mandado de busca expedida por um juiz, posso entrar sem o consentimento do morador, desde que a entrada seja durante o dia. E para prender em flagrante. Quando houver a prática de um crime dentro de um domicílio, o criminoso não vai poder invocar como escudo esse direito à inviolabilidade do domicílio, porque ninguém pode usar um direito fundamental como escudo para a prática de crime. Então, se houver flagrante, posso entrar na sua casa, mesmo sem mandado, mesmo à noite, na madrugada. O marido está batendo na esposa, é crime, pode meter o pé na porta e prender, e levar para a delegacia. O problema é se a mulher chegar na delegacia e disser que não foi bem isso, que o vizinho aqui é bisbilhoteiro. Então, na prática é delicado, mas teoricamente, se tem um vizinho agredindo a esposa, que é um fato que infelizmente acontece muito, pode meter o pé na porta e prender, mesmo não sendo policial. Por quê? A casa é asilo inviolável, mas se está em flagrante delito, aí essa proteção ela se desfaz. Mas o policial chega na casa do morador, mete o pé na porta, entra sem mandado, não acha nada de flagrante e vai embora. Abuso de autoridade. Não pode, ok? Ou o morador permitiu que o policial entrasse. Não, eu permito que você entre.
permito que você faça uma busca aqui em casa. Aí o policial fez a busca, o morador consentiu, mas o policial não se satisfaz, fala, não é possível, eu sei que tem alguma coisa aqui na sua casa. Aí o morador fala, olha, eu já autorizei, você já procurou, mas agora eu quero que o senhor se retire, eu já não estou te autorizando mais. A partir do momento que o morador tirou a permissão e o policial não tem mandado de juiz, não está prestando socorro, não houve desastre, nem tem flagrante, o policial tem que sair. Abuso de autoridade. Outra hipótese de abuso de autoridade, artigo 3º, a linha C. Vamos ver o que diz a lei. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado ao sigilo da correspondência. Bom, senhores, não pode um funcionário público pegar a correspondência de alguém e abrir. Seja o funcionário dos Correios, seja um delegado, seja um promotor, não pode. Se houver algum interesse naquela correspondência, o delegado deve representar ao juiz e o juiz vai mandar buscar aquela correspondência, porque o cidadão tem direito ao sigilo da correspondência, mas nenhuma garantia, nenhum direito fundamental é absoluto. Então pode ser que o juiz criminal, analisando o caso concreto, dentro de uma investigação criminal, crie, relativize, excepcione esse direito ao sigilo da correspondência. Mas tem que ser uma situação autorizada judicialmente, no bojo de uma investigação. Então, se o delegado apreende carta, abre a carta, abuso de autoridade, porque nós, cidadãos, temos direitos, e um deles é o direito ao sigilo da correspondência. Ah, mas se o particular é quem viola esse sigilo, aí tem um crime de violação de correspondência, mas abuso de autoridade é o funcionário público. Outra hipótese de abuso de autoridade, artigo 3º, a linha D. Vamos dar uma lida. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de consciência e de crença. Senhores, vivemos num Estado que o Estado é um Estado que não tem uma religião oficial. Nosso Estado não obriga que todos temos que ser católico, evangélico ou qualquer outra religião. Então nós temos que permitir a liberdade de crença e de consciência. Se eu quero seguir a igreja evangélica, a igreja batista, a católica, a Umbanda, nenhum funcionário público pode atentar contra isso. Eu não posso mandar fechar templo, proibir a realização de culto. Atentar contra isso é abuso de autoridade. Então, um direito que é caro para todos nós é o direito de crença, direito de consciência, e o poder público não pode atentar contra isso. E isso é tão forte, esse direito de crença e de consciência, que eu posso me esquivar de me alistar no serviço militar por questão de crença, por questão de consciência. Isso se chama escusa de consciência. E eu não vou ser prejudicado se eu me recusar a prestar um serviço que é obrigatório a todos, desde que eu concorde e cumpra um serviço alternativo que o Estado vai impor. Mas eu posso me recusar de cumprir uma obrigação em razão da minha liberdade de crença ou de consciência. Tamanha a importância desse direito para o cidadão. Bom, outro ato que constitui abuso de autoridade vem definido na linha E. Vamos dar uma lida. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado, a linha E, ao livre exercício do culto religioso. Senhores, nós vimos, nós estamos presenciando a multiplicação, a proliferação de templos, de igrejas. O povo está buscando a fé, A vida é difícil para todo mundo,
O povo está buscando a fé e as igrejas, os templos estão se multiplicando. E o Estado tem que garantir a proteção para isso. O Estado não pode atentar. Eu não estou dizendo que o Estado não possa interditar, impedir, porque se aquele templo está ameaçando ruir, e ainda assim o líder religioso insiste em fazer os cultos ali, a Defesa Civil pode interditar. Se aquele templo está abusando dos sinais acústicos, instrumentos, microfones, incomodando toda a região de maneira abusiva, o Estado pode agir para fechar. Agora, um templo que está funcionando de modo regular, o Estado tem que garantir a segurança. Não pode atentar. O delegado da cidade é católico, então vai ficar perturbando o funcionamento dos cultos de outras religiões. Não pode, abuso de autoridade. Outra hipótese que configura o abuso de autoridade é definida no artigo 5º, melhor, no artigo 3º, a linha F. Vamos dar uma lida então no que diz a lei. Artigo 3º, a linha F. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado, a linha F, a liberdade de associação. Senhores, eu quero criar uma associação, eu vou me reunir com meus amigos, vamos criar a associação dos torcedores do Mengão. Eu posso criar uma associação dos torcedores do Flamengo, para poder, sei lá, fazer campanha, vender camisas, angariar novos torcedores. Mas o delegado é vascaíno, ele vai lá e vai mandar fechar aquela associação. Eu não quero mais essa associação porque eu sou vascaíno e pronto. Não pode. Todos temos direito de nos organizarmos em associações na defesa de nossos interesses. Não pode o funcionário público atentar contra isso. Outra conduta que constitui abuso de autoridade. Vamos lá, a linha G, artigo 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto. Senhores, aqui a lei de abuso de autoridade era subsidiária. Por quê? Em regra, as condutas que ofendem, que atentam contra o direito do voto, estão tipificadas penalmente, ou seja, estão previstas como crime no Código Eleitoral ou leis eleitorais extravagantes. Apenas quando aquela modalidade de abuso não se amoldar a nenhuma dessas figuras previstas como crime nas leis eleitorais, é que subsidiariamente a gente vai chamar como soldado de reserva a Lei 4898. Então, em regra, o abuso de autoridade que atente contra o exercício do voto vai configurar crime eleitoral previsto nas leis eleitorais. Só quando eventualmente não se amoldar naquelas hipóteses é que eu posso condenar pela Lei 4898. Outra conduta que constitui abuso de autoridade, vamos dar uma lida, artigo 3º, a linha H. Constitui abuso de autoridade, a linha H, qualquer atentado contra o direito de reunião. Senhores, senhoras, o momento é muito propício para falar sobre isso, porque nós testemunhamos há quase um ano atrás várias manifestações do Brasil, motivada por insatisfação com a maneira como os gastos com a Copa do Mundo vinham sendo realizados. Várias notícias de corrupção, superfaturamento e de lado ficando educação, saúde, segurança. Então isso gerou insatisfação generalizada e vários segmentos da sociedade começaram a se reunir nas vias públicas para protestar. E vou falar, o direito de reunião é um direito constitucional. Todos temos direito de reunião.
problema é que a gente tem que usar o direito e não abusar. Então, a gente tem que comunicar previamente que a gente vai se reunir em praça pública. Comunicando à autoridade não é pedido de permissão. Aqueles que querem se reunir em praça pública ou em via pública, não precisa pedir autorização para o delegado, para o juiz, não. Basta comunicar, porque o direito de reunião já está lá garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal. Então, se eu estou usando desse direito de maneira regular, a polícia não pode fazer nada. Agora, se eu estou abusando, eu não estou sabendo usar do meu direito de reunião, estou com baderna, estou impedindo o trânsito, não estou comunicando à delegacia ou à polícia militar que tem que se preparar para receber aquela multidão, tem que fechar o trânsito, tem que ordenar para evitar acidentes, tem que aumentar o policiamento para combater eventuais delinquentes, oportunistas. Então você pode usar esse direito, mas desde que use regularmente. Se abusar desse direito, a polícia vai agir. Bom, considerando que você está usando desse direito de reunião de forma regular, protesto pacífico, racional, civilizado, a polícia não pode impedir, a polícia não pode acabar. Qualquer atentado do poder público contra essas reuniões, abuso de autoridade, tem que ser denunciado, tem que ser apurado, tem que ser punido. Outra conduta que atenta contra os direitos do cidadão e, portanto, configura abuso de autoridade, está na linha I. Vamos dar uma lida. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado à incolumidade física do indivíduo. Ou seja, se eu estou tentando agredir o cidadão, se eu estou tentando matar o cidadão, matar não, que aí vai ter homicídio, Esquece de matar, que eu me empolguei. Mas qualquer atentado à incolumidade física do indivíduo, a gente vai falar em abuso de autoridade. É óbvio que tem que ser uma situação em que o agente público está agindo com a finalidade de abusar, porque é o que eu falei aqui anteriormente. Se eu tenho que prender em flagrante e a pessoa que está praticando um crime reage de forma agressiva, eu posso usar a força contra esse cidadão. Seja para vencer uma resistência passiva, ele se agarra a um poste, se agarra a uma grade, está se esperneando no chão, eu vou ter que usar a força para colocar na viatura, para colocar na cela, para algemar. Isso não é abuso de autoridade. Qualquer tentativa de resistência agressiva em que ele está tentando me violar, minha vida, minha incolumidade, está tentando agredir o policial, está rasgando a farda, está quebrando a viatura, aí eu posso usar de força contra ele, não haverá crime de abuso de autoridade. Porque nesse momento o agente público não está agindo com a finalidade de abusar, está cumprindo com o dever dele. Agora, se eu injustificadamente emprego a força contra o cidadão no exercício da minha função pública, abuso de autoridade. É o que mais acontece, a gente infelizmente sabe que acontece. Mas se for justificado, se tiver legítima defesa, a gente tem aí uma situação que não é abusiva, não tem um crime. Tá? Outra situação que configura abuso de autoridade está na linha J. Vamos dar uma lida na lei. Artigo 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado, a linha J, aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Logo, se eu tenho direito de exercer uma atividade profissional, não pode o poder público atentar criminosamente contra isso. Vou dar um exemplo muito comum na minha área. O advogado, ele tem direito de ter acesso ao inquérito. O inquérito policial é um procedimento sigiloso. Nem o investigado tem direito de saber o que está dentro do inquérito. Ah, mas eu estou sendo investigado, eu não posso ver o que tem, não? Não. Quem tem direito de ver o que tem dentro do inquérito é o advogado, não o investigado.
porque o inquérito é sigiloso. Porém, o Estatuto da OAB, Lei 8.906, é uma lei que descreve os direitos e deveres do advogado, confere ao advogado o direito de ter acesso aos autos do inquérito. Logo, o delegado não pode recusar ao advogado acesso ao inquérito. Mesmo sem procuração, o advogado tem direito a ter acesso ao inquérito, desde que ele esteja ali na defesa dos interesses do seu cliente. Agora, na prática, leva a procuração para facilitar, porque, em regra, não precisa, mas vai ficar um disse-me-disse. Na verdade, o advogado só vai precisar juntar uma procuração para ter acesso ao inquérito quando dentro do inquérito tiver sido decretada alguma medida cautelar, por exemplo, quebra do sigilo bancário, quebra do sigilo fiscal, uma interceptação telefônica, porque aí dentro do inquérito tem a intimidade do investigado. Nesse caso, aí você pode até exigir uma procuração do advogado. Mas se não houver nenhuma dessas medidas cautelares determinadas pelo juiz durante o inquérito, mesmo o advogado sem procuração pode ter acesso ao inquérito. Mas o delegado se nega. Se o delegado se nega a dar vista do inquérito para o advogado, está atentando contra um direito profissional do advogado, crime de abuso de autoridade. Uma vez chegou ao meu conhecimento, um promotor de justiça foi até a delegacia e disse: eu quero conversar com os presos que estão na cela, para ver se está tudo bem. O delegado virou para o promotor e disse: ó, aqui não, o senhor manda lá na promotoria, aqui na delegacia manda o delegado. E não permitiu que o promotor fiscalizasse. Esse delegado atentou contra o exercício profissional, funcional do promotor, porque a lei de execução penal, a lei 7.210/84, ela determina ao promotor que faça essa fiscalização. Então não é que o delegado seja subordinado ao promotor, não é subordinado, é superior hierárquico. São carreiras distintas. O delegado é subordinado ao governador, ao secretário de segurança, ao chefe de polícia, não ao promotor, não ao juiz. Porém, o promotor tem como dever profissional fiscalizar as instalações carcerárias. Então, o delegado atentou contra o exercício profissional, abuso de autoridade. Bom, essas foram as linhas gerais dos crimes, das condutas que configuram o crime de abuso de autoridade. Temos várias outras coisas para falar, mas aqui o tempo é curto, embora seja 1 hora, o tema é muito fecundo. Mas quem estiver interessado em saber mais da lei de abuso de autoridade, mais de outros temas, mandem perguntas para a TVI. A TVI está aparecendo aqui o endereço, deixem suas perguntas, ou procurem meu curso, Concursos, que a gente prepara para concurso público e aí trabalha esse tema de maneira mais aprofundada, porque aí é para um público específico. Então, pessoal de casa, fiquem com Deus, espero que tenham aproveitado as informações trazidas e até o próximo programa. Fiquem com Deus.